Que tal conhecer a história do gramado mais famoso do Brasil? O espetacular Estádio do Maracanã, onde tiveram grandes partidas de futebol. Vamos enxergar, através da engenharia, como nasceu esse grande monumento. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues. O estádio Mário Filho, que ficou conhecido popularmente como Maracanã, é um desejo de longo prazo. Já passou por inúmeras discussões sobre a necessidade de um novo estádio no Distrito Federal, que naquela época era o Rio de Janeiro. Guarde bem essas datas: 2 de agosto de 1948 e 16 de junho de 1950, com um consumo para sua construção de mais de 550 mil sacos de cimento. Qual o mistério da construção do Maracanã? A definição do local acabou gerando alguns grupos que se dividiam para definir um local para a construção. De um lado estava o grupo liderado por Mário Filho, que defendia a construção no bairro Maracanã, em específico no terreno do antigo Derby Club, sendo que nesse local acontecia corridas de cavalos. Na época, a especulação que favorecia a construção no local foi que o terreno teria facilidade de aquisição, centralidade da área e tantos outros pontos positivos. No outro lado, com proposta totalmente diferente, era o grupo Carlos Lacerda, que em 1947 enfatizava a construção de um estádio na região de Jacarepaguá, próxima à Lagoa da Tijuca, com o mar. Nesse embate sobre o melhor local, acabou gerando inúmeras manchetes em jornais. Por exemplo, o Jornal dos Esportes, que questionava o projeto do grupo de Carlos Lacerda, mas Mário Filho e Ari Barroso levantaram uma pesquisa de opinião desenvolvida pelo Ibope. O resultado demonstrava o apoio popular para a construção no bairro Maracanã. Além disso, o interesse de sediar uma Copa do Mundo era um grande desejo e motivava a construção do estádio. Mas a complexidade era por parte burocrática e de interesses. As limitações da construção não só voltavam para fatores de tecnologia, tempo de construção, mas também a parte de saúde pública. Por exemplo, a região de Jacarepaguá apresentava epidemia de malária. Com a comprovação da lei vinculada à viabilização do estádio no terreno Derby Club, em outubro de 1947, o grupo oposto acabou desanimando da proposta ao longo do tempo. Nesse caminho, outros interessados apareceram com desejo de construção, mas nenhum com consistência suficiente que argumentasse e fosse superior à viabilidade técnica do grupo Mário Filho. Com a definição do bairro Maracanã, as obras tiveram início em agosto de 1948. Porém, a construção passou por um cenário mundial de crise econômica, já que existiam reflexos do pós-guerra. O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos responsáveis: Valdir Ramos, Rafael Galvão, Oscar Valderano, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes Bastos e Antônio Dias Carneiro Feldman. Para a construção do estádio, passou por um financiamento com base na venda antecipada de 30 mil cadeiras cativas. Isso representava aproximadamente 20% da capacidade total do estádio. Esse financiamento ajudou no orçamento previsto de 150 milhões de cruzeiros, com a inauguração em 16 de junho de 1950, foi construído para receber o Campeonato Mundial daquele ano, com capacidade de 155 mil pessoas, sendo considerado um dos maiores estádios do mundo. Um fato intrigante é que o estádio recebeu um público de 200 mil pessoas em um jogo contra o Paraguai, na fase de eliminatória da Copa de 1954. Se você já visitou ou tem vontade de conhecer esse estádio, deixa aqui nos comentários. Vou interagir com todos. Em 1966, com a morte de Mário Filho, para homenagear o grande defensor da construção, acabou dando nome
oficial do estádio. Entre seus dados técnicos, podemos mencionar que foi preciso mais de 1.000 homens no início das obras, e nos últimos 2 meses, esse quadro de funcionários pulou para 3.000 homens erguendo o estádio, com um consumo de 80.000 metros cúbicos de concreto, sendo utilizado para a dosagem do traço de concreto 550.000 sacos de cimento. A estrutura original da cobertura foi projetada com a utilização do concreto, mas ao longo do tempo começou a apresentar inadequações na função e falta de segurança. Em seu projeto original, o Maracanã tinha seu formato oval, medindo 317 metros em seu eixo maior e 279 metros no menor, com altura de 32 metros, o que corresponde a um prédio de 10 andares, e a distância entre o espectador mais distante e o centro do campo era de 126 metros. Outro ponto interessante é que em 1980 começou o estudo para a proteção via tombamento cultural. Isso se arrastou por vários anos até chegar na 21ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, em 13 de abril de 2000, onde decidiram a aprovação do tombamento e a delimitação do entorno do estádio do Maracanã. Como qualquer construção, o estádio requer manutenções e reformas. Em 2010, passou por uma profunda recuperação da estrutura e modificações para atender o padrão FIFA. Nesse período de reformas, o foco foi voltado ao conforto e segurança do torcedor, sendo reduzido a capacidade para receber em 78.639 pessoas. A estrutura das novas arquibancadas foram idealizadas por módulos metálicos que iriam receber degraus em concreto pré-fabricado. O projeto inicial previa 2 anéis de bancadas, mas a versão final executou um corpo único para a bancada. Vale ressaltar que a marquise foi trocada pelo sistema de lona tensionada com durabilidade de 50 anos e garantia de 15 anos. Outro ponto, pensando na sustentabilidade, é o sistema de captação de água de chuva, servindo para manutenção do gramado. Assim, o estádio do Maracanã se enquadrava nas solicitações para receber o certificado LEED, que tem por objetivo reconhecer obras sustentáveis. Se você tem interesse em visitar o local, o portão de acesso para visitação é o Portão 2, que fica localizado na Avenida Presidente Castelo Branco. Os ingressos poderão ser comprados pela internet no próprio site do Maracanã ou na bilheteria. Crianças com menos de 5 anos e guia turísticos acompanhados de grupos e com documentos não pagam. Confesso que em uma viagem em 2018 tive o privilégio de conhecer o estádio e pisar no gramado. Fiquei bem impressionado com a grandiosidade e cuidado com o local. Se você chegou até aqui, deixe o seu curtir, vou entender que esse tipo de assunto é do seu interesse. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço!